Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do YouTube da Staltech. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai continuar com a nossa série de vídeos conhecendo a LGPD. No vídeo de hoje nós vamos conhecer o que significa o termo tratamento de dados pessoais. Mas antes de entender o que é o tratamento de dados pessoais, a gente precisa saber o que são realmente dados pessoais. Eu já dei uma breve introdução do que são dados pessoais no nosso vídeo anterior. Se você não viu, clica aqui em cima para ver. Como eu disse no vídeo anterior, dado pessoal é todo dado que pode identificar uma pessoa, seja o nome, endereço, CPF, número de telefone e até mesmo o endereço IP de um computador. Além da categoria de dado pessoal, a LGPD traz uma segunda categoria, que são os dados pessoais sensíveis. Dentro dessa categoria estão relacionados dados como origem racial ou étnica, opinião política, filiação ao sindicato ou organização religiosa, além de dados referentes à saúde, à vida sexual, dados genéticos e biométricos. Me deixe dar alguns exemplos de empresas que coletam dados pessoais sensíveis: igrejas, laboratórios de análises clínicas, academias e várias outras empresas que podem ter contato com dados pessoais sensíveis. Agora vamos realmente ao tema desse vídeo. O termo tratamento de dados pessoais foi escolhido para representar tudo isso aqui. São eles: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Mas e aí, quando que uma empresa está autorizada a fazer o tratamento de dados pessoais? Para entender isso, a gente precisa ir até o 7º artigo da LGPD. Aqui talvez você se depare com alguns termos que ainda não conhece, mas fique tranquilo, acompanhe a nossa série de vídeos que você vai entender cada um deles com o passar do tempo. Então vamos às bases que justificam o tratamento de dados pessoais por parte de uma empresa ou organização. Então vamos lá. Uma empresa pode fazer o tratamento de dados pessoais de acordo com essas bases, mediante o fornecimento do consentimento pelo titular. O titular nada mais é do que o dono dos dados. A empresa pode ter esse consentimento por parte do titular a partir de assinaturas, documentos deixados por escrito, gravações de áudio e até mesmo um checkbox quando a pessoa preenche um formulário num site online. E como eu disse, talvez você não tenha se deparado com o termo titular de dados, mas fica tranquilo que no próximo vídeo a gente vai falar desse e de outros personagens da LGPD. Então já se inscreve no canal aqui para não perder esse próximo vídeo. Além dessa base que eu acabei de falar, uma empresa pode fazer o tratamento de dados quando precisa cumprir uma obrigação legal. Por exemplo, quando um colaborador, nesse caso um titular de dados, for desligado da empresa, ele não pode simplesmente ir lá e exigir que o controlador, a empresa a qual ele trabalhava, simplesmente exclua os dados dele. A empresa tem obrigações legais, trabalhistas, para manter os dados pessoais dele na sua base. Então vamos à terceira base que autoriza uma empresa a fazer o tratamento de dados pessoais. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos, ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4º desta lei. Então vamos ao capítulo 4. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Vamos à quinta base. Uma empresa pode fazer o tratamento de dados pessoais quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao titular de dados. Então a sexta base. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Ou seja, esse exemplo aqui é parecido com o que eu dei agora há pouco. Uma empresa pode manter em sua base de dados os dados dos titulares, os seus colaboradores, para cumprir uma ação judicial, uma ação trabalhista. A sétima base, quando é possível que haja o tratamento de dados pessoais, é quando? Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular de dados ou de terceiros. Então é possível fazer o tratamento de dados pessoais quando há risco iminente à vida do titular de dados. Isso você faz sem precisar da autorização dele, obviamente. A oitava base, agora falando especificamente sobre a saúde. Para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimentos relacionados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade necessária. Então essas autoridades sanitárias podem fazer o tratamento de dados pessoais nessa situação sem qualquer problema. Quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Então, para fazer cobranças, por exemplo, você não precisa pedir a conscientização do titular toda vez que for ligar para ele. Nesse caso, prevalece os interesses legítimos do titular. Você está simplesmente avisando ele que uma conta está prestes a vencer ou algo nesse sentido. Então, décima e última base. Para proteção ao crédito, inclusive quanto ao dispositivo na legislação pertinente. Aqui nesse caso, uma empresa não precisa solicitar o consentimento do titular de dados toda vez que for consultar o nome dele no Serasa ou no SPC.
Pessoal, hoje vocês conheceram um pouquinho mais sobre o termo tratamento de dados pessoais. Eu sei que esse tema pode ser básico para algumas pessoas, mas eu acredito que entender esse conceito é fundamental para a gente entender mais a fundo a LGPD. E além disso, entender como ela impacta realmente as empresas e entender quais empresas precisam estar adequadas a essa lei. Para continuar a entender a LGPD de forma simples, se inscreva no nosso canal e acompanhe o restante da nossa série de vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais!